Boa noite, boa noite. Boa noite vocês aqui do Instagram. Boa noite você do TikTok que tá comigo também. Hoje eu tenho um TikTok ligado aqui, muito bacana também. E boa noite nessa noite de carnaval, de feriado, sábado à noite. Um sábado abençoado para todo mundo. A gente não entrou de manhã, não é? Eu falei, olha, mesmo sendo carnaval, eu vou entrar à noite para ver se eu tenho algumas pessoas ali esperando. Hoje eu não entrei de manhã porque hoje eu levei um bocado de menino pro shopping para comemorar o aniversário do meu filho menor. Juntei umas crianças e aí a gente foi para aqueles brinquedos, né? Um bate-bate, aqueles shoppings que parecem, né, um parque de diversões. Então, por isso que eu não entrei hoje. E aqui em casa, se vocês escutarem algum barulho, que tem uma criançada dormindo aqui, tem amigo deles, tem a minha enteada, tem uma criançada inteira hoje dormindo aqui em casa. Feriado, né? As crianças querem ir para fora um pouquinho. Rapaz, Recife presente. Recife tá pegando fogo o dia de hoje, não tá? É o galo da madrugada em Recife, não é, gente? Será que é? Muito bonito aquela arte, né? Do galo. Eu vejo às vezes na televisão. Alguém fecha a porta pra mim, por favor? Pra não atrapalhar a live. Obrigada. Cheio de menina aqui. Menino de todas as idades. Pará por aí também. Um beijo. Araraquara de São Paulo. Araraquara, meu chefe é daí, viu? Meu chefe é de Araraquara. Curitiba, boa noite. Boa noite, gente. Capão Redondo, Indaial, Santa Catarina, Jataí do Goiás, Rio Claro, São Paulo, Londrina, Paraná, Curitiba, Paraná. Gente, quanta gente boa de vários lugares, né? Que coisa maravilhosa. Que bom que estamos por aqui hoje. Esse carnaval eu tirei para brincar com os meninos, para ler uns livros, para colocar umas aulas, né, em dia e para descansar um pouco, né, para deitar um pouco, coisa que eu não faço durante a semana. Franca, São Paulo, beijo. Mossoró, Rio Grande do Norte, Nepomuceno, sul de Minas, Sorocaba, Carnalbeira da Penha, Pernambuco, Caruaru é bom, né? Acre, Rio Branco, muito bem. Recife, ó, outro de Recife. Dia de hoje tem alguns estados que estão lotados, né? Alguns estados estão lotados hoje, ó. Barretos, São Paulo, Aracati, Ceará, Dourados, Mato Grosso do Sul, Uberaba, em Minas Gerais, Itambacuri, Minas Gerais. Boa noite. Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Como é que tá o espírito nessa noite? Muita gente descansando, muita gente passeando, muita gente aproveitando família também, muita gente dentro de casa resguardado. Eu adoro ficar em casa. Acho que é porque a semana inteira naquela correria, né? Na correria de trabalhar, dirige, pega trânsito, volta, pega trânsito. Juliana e Robson, ó, falou ler, deve ser da minha terra. Porque só eles lá me chamam de ler. Lagoas em Maceió. Pois bem, e aí a gente passa a semana inteira, eu fiquei muito pensando nisso. A gente passa a semana inteira, o tempo inteiro correndo, né? Dirige, chega no horário, volta, tem que estar em casa, né? Cleidson, um beijo, meu querido. Iguatu, no Ceará. Então, a gente, quando tem uma oportunidade de ficar em casa, é como se a gente não conhecesse a nossa casa, né? Porque passamos tanto tempo fora, que perdemos um pouco de intimidade com o nosso lar. Acontece muito, né? Acontece com a gente, mesmo que a gente não queira. O que é perder a intimidade com o lar? É aquele dia, aquele ciclo vicioso que você vai chegando já pronta para dormir. Você chega, você faz o que tem que fazer,
dá comida, dá banho aos meninos, fica um pouquinho ali com eles, toma um banho, cama. No outro dia cedo, tudo de novo. Dirigir, trânsito, trabalho, volta. Então a gente entra numa rotina perigosa, que eu chamo muito. A rotina perigosa. Qual é a rotina perigosa? É de você... Marília Cristina, um beijo, querida. É de você não ter intimidade com sua casa, com o seu lar. Nem é com a casa, porque a casa é pedra, tijolo, é cimento, é parede, é janela. Agora, o seu lar é o tudo. Ali envolve tanto o material como envolve o espiritual. Aquilo que faz aquele prédio, aquela casa ser um lar. Então, eu estava pensando, nesse feriado, as pessoas falaram, Mayra, se a gente fosse, né? A gente fosse para algum lugar próximo, para uma fazenda, né? Fosse para algum lugar mais tranquilo. Eu pensei, não, eu só quero estar em casa. Só quero poder fazer as coisas no momento que eu quero, né? Só quero poder fazer as coisas no momento que é agradável a mim. Porque geralmente a gente faz muita coisa no horário que tem que fazer, né? Tem que fazer. Porque senão você perde o time do negócio. Então, esse carnaval, esse feriado, muita gente está em casa tentando adquirir, tentando ter a intimidade com o seu lar. E eu também. Porque acontece comigo também, né? Acontece comigo também. Então, esse feriado é de intimidade com o lar. E é tão bom a gente entender isso, né? Como é bom ter intimidade com o lar. Ah, Mayra, você acha que ficar em casa o tempo todo? Não, mas tem intimidade. Quando você está em casa, ser realmente muito bom, ser realmente íntimo, ser realmente prazeroso. Porque estar em casa, ter uma casa é prazeroso. Uma casa não, um lar. Vamos trocar, né? Vamos trocar essa palavra casa. Porque casa só são as pedras. Então, que esse carnaval seja para muita gente também intimidade com o lar. Não tem problema qual for a sua escolha, mas para aqueles que ficaram em casa, que a gente, né, aprenda a ter intimidade com o nosso lar. Eu decidi isso. Eu decidi estar em intimidade com o lar. Intimidade com minhas coisas, sabe? Intimidade com tudo. Não é o material em si, mas em estar ali no momento que é bom. Meu livro espírita... Um beijo para os meus queridos amigos aí que divulgam a doutrina espírita. Mayra, boa noite. Essas imagens atrás de você é Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Ali são Chico Xavier, grande, Allan Kardec. São lindíssimas, gente. Eu acho que eu já mostrei para vocês, mas eu mostro de novo. Olha, todos são presentes, tá? Todos são presentes. Esse aqui é o Allan Kardec. Olha como ele é bonitinho. Foi uma seguidora amiga que veio a Brasília e trouxe para mim, a Marcela Negrini. Ela disse que é de um artesão, tá aqui, ó, Kleber Gomes. Kleber Gomes. Eu não o conheço, gente, mas se ajudar vocês é Kleber Gomes. Tem muita gente procurando saber, tá? Esse é o Kardec. Deixa eu ver aqui. Tem um Chiquinho pequeno, que também foi presente do mesmo artesão, tá vendo? Eu guardo todos os meus presentes com o maior carinho, viu? Do mundo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, olha. Tem uma amiga que me deu também, a mãezinha, tá vendo? Abraçada no bebê, olha que lindo. Muito bonito também, tá vendo? Eu tenho várias coisas, gente, aqui eu guardo todas com muito carinho. Olha essa daqui foi um presente quando eu falei da Umbanda. Uma amiga umbandista pediu, comprou Yansan. Essa daqui, segundo os umbandistas, é Yansan, né? E me deu também. E eu guardo aqui, ó, Yansan também. Eu tenho os budinhas, que eu já falei pra vocês, ó. Tenho meus budinhas também aqui. Tá vendo? E eu tenho Nossa Senhora, e eu tenho o Buda grande ali em cima, eu tenho japoneses,
Eu tenho muito, tudo que vocês me dão, com muito carinho, fica aqui. Fica aqui. E tem de todas as religiões, porque os meus irmãos de outras religiões têm muito carinho pela forma que nós tratamos, eu, Daniel, né? Tratamos todas as religiões com muito respeito, realmente, não é para adquirir seguidor, não é para nada, é porque nós temos muito respeito, extremo respeito por todas as religiões. Eu tenho mandalas, né? Eu tenho um Buda bem grandão, eu tenho uns textos maravilhosos ali em cima. Tem um texto ali que eu queria mostrar para vocês, que eu nem sei se eu consigo pegar ali. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar. Tá bem bagunçado aí meu cantinho, onde vocês estão vendo. Bom, consegui. Ah, tem o flor de mandacaru também, ó. Porque meu apelido, alguns espíritos me apelidaram como flor de mandacaru, que é um apelido carinhoso. Então aqui um amigo meu também me presenteou com essa flor de mandacaru. Olha, esse terço, eu amo esse terço. Eu já tive vários deles, eu acabo dando e depois eu compro ou ganho. É de uma loja que eu encontrei, tem no Espírito Santo e parece que tem na Bahia, gente. Mas o nome é Brasileiríssima, tá? Muito bonito também as coisas de lá, ó. Brasileiríssima. É um terço, olha que terço bonito, né? Um artesanato mesmo. E eu tenho meus terços que foi doado por uma seguidora, que esse é o terço de um dos meus filhos, do Claudinho. E esse é o terço do Joaquim. Então, aqui no meu cantinho, eu tenho de tudo, de tudo, de tudo. Tudo que é me dado, eu tenho muito respeito, que eu posso ficar, porque essas coisas simbólicas é o que eu fico. Se você trouxer um presente de outra forma, eu não vou ficar, vai pro bazar. Eu agradeço, eu abro e tudo, mas vai pro bazar. Roupa, joia, qualquer coisa, bijuteria, qualquer coisa desse tipo vai pro bazar. É transformado em doação. Esses meus artigos não, são todos religiosos e simbólicos, então eu posso ficar comigo. E eu pego esse cantinho meu aqui e povoo ele com tudo. Às vezes meu marido diz que tá bem, bem poluído. Eu falo, não, mas eu não tenho coragem de tirar nenhum. Só teve uma vez que eu tive que tirar, que foi justamente para poder vender, não é vender, rifar. Foi quando a casa entrou em crise e todo mundo gostava dos meus Budas. Eu tinha uma coleção de Buda com muito carinho e eu fiz uma rifa interna com os voluntários e rifei meus Budas, porque a casa precisava de dinheiro. Também tem as minhas roupas, as roupas das lives, né, que vão também depois. Então, eu tenho aqui no meu cantinho, eu tenho de tudo, gente. Eu tenho ali, ó, vocês estão vendo que tem as medalhas do karatê dos meus filhos, tudo que tem muito valor sentimental, ó. Essa canequinha também que eu ganhei, ó. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Tá vendo? O meu nome Mayra foi uma seguidora que me deu também. Eu tenho muita coisa, eu tenho as palavras amor, fé, eu tenho mandalas. Eu gosto de ter, porque esses objetos não é o objeto em si, mas na verdade é o amor que as pessoas colocam, né? O amor que as pessoas colocam em mim, pra mim, né? Então eu gosto de tê-los no meu cantinho, eu gosto de estar com eles. E é isso, e eu mostro todos, não tenho problema nenhum em mostrar. Eu tenho de todas as religiões aqui. Eu ganhei há pouco tempo uma coisa maravilhosa também, que é mais da seara evangélica, né? Que olha aqui, eu gosto muito, muito mesmo, tá vendo? Aqui é a Bíblia dia a dia, é perfeita. Perfeita. Você vai estudando a Bíblia por dia, você pode fazer anotações. Tem a leitura, você pode fazer as anotações, né?
E é muito bacana. Então, eu tenho de um tudo, graças a Deus. De um tudo, de um tudo. Tenho minha Bíblia que eu amo. Eu adoro estudar pela Bíblia de Jerusalém. Mas essa Bíblia aqui, olha, ela é muito significativa para mim. Ela foi doada no bazar da casa. Ela é bem antiga, bem antiga. E ela foi doada no bazar da casa. Ela tá até meio velha, tá vendo? Que ela já veio assim, partida. E eu fiquei com ela. Eu fiquei com ela e eu gosto muito dela. Eu coloco algumas coisas aqui dentro pra estudar. Então, assim, gente, meu cantinho tem de tudo. Quando eu digo pra vocês que eu tenho muito respeito pelas religiões, eu tenho muito respeito. Eu tenho muitas coisas espíritas, que é a minha doutrina. Ó, vários livros espíritas. Livros espíritas eu tenho muitos, assim. Mas ali eu tenho o Médico dos Homens e das Almas. Ali eu tenho o Santo Agostinho, as Confissões. Eu tenho Família de Chico Xavier, né? Eu tenho muitas coisas. O Livro dos Médios, muitas coisas ali. Eu acho que tudo que agrega a gente, né? Tudo que traz paz pode ser mantido. Então, eu gosto de tudo e tenho o maior respeito. Esse é um pouco do meu cantinho, tá? Um pouco poluído mesmo, ele tem razão. Mas é porque eu amo. Esses objetos vêm com muita energia boa, vêm com energia positiva, vêm com energia me botando pra cima. Então, a gente tem que manter perto, tá bom? Queria mostrar pra vocês verem como é meu cantinho aqui. Eu me sinto muito bem nele também, muito bem. Então, vamos lá, vocês querem fazer pergunta? A psicografia dia 24 de fevereiro, tá bom? Mayra, se um espírito reencarnado ainda pode enviar mensagem? O único dilema disso é que se ele vai estar reencarnado, precisa ser com um médium, né? Precisa ser com um médium que saiba dessa reencarnação dele, né? Que tenha ciência de quem ele foi, né? De quem é a família. Mas geralmente nós não costumamos confundir. Vou explicar para vocês. Eu tive poucos momentos em que a espiritualidade me deixasse saber a reencarnação de alguém. Isso é muito raro, muito raro. Então, eu conheci a Mel em espírito. Por meu intermédio, ela escreveu uma carta, eu entreguei à família e nessa carta ela disse que voltaria para ajudar o pai que estava com um câncer. Realmente, tempos depois, a mãe da Mel, já numa certa idade, que provavelmente seria improvável mesmo, a gravidez, engravidou. E era gêmeos, são gêmeos. A Mel veio em um e o outro veio uma amiga, uma prima, que desencarnou bebezinha e ganhou uma nova chance. Essa história eu soube, eu tive acesso. E a mãe da Mel sabia também. E com o tempo a gente foi conversando e ela dizia assim, eu não sei como tratar, porque acaba quando você sabe que é a reencarnação, você acaba querendo tratar diferente. E eu disse para ela, não, nesta encarnação ela não é Mel. Nesta encarnação ela é Ravi. Trate como Ravi. Não iremos confundir, né? Não iremos confundir esta encarnação dela, que precisa viver, né? Como veio, ser tratado da forma que é individual dele, não iremos fazer confusão para ele. Nós sabemos que era a reencarnação da Mel, mas aqui, nesta encarnação, ele é Ravi, com todas as suas expiações, com suas novas experiências, e será tratado assim. É muito importante que a gente também dê a essas pessoas, a esses espíritos, o direito, né? O direito da ignorância. Porque às vezes é muito difícil carregar o peso de saber da sua reencarnação. Tem um lado muito bom, que então, se você sabe o que você foi na outra encarnação, você procura não cometer os mesmos erros,
você procura ser cada vez melhor, você entende que é uma nova oportunidade. Todos nós deveríamos entender, na verdade, que aqui é uma nova oportunidade. Mas nós temos que dar o direito desse espírito viver esta encarnação como ele tem que viver. Mayra, você acha Toca da Piraúna, Washington de Fortaleza. Mayra, você acha que o sincretismo cultural é positivo para a expansão e divulgação da doutrina espírita? Eu acredito que sim, sabe por quê? É que a gente esquece muito que a doutrina espírita, ela tem uma essência, não é leniente aos erros, não é extremista à liberdade extrema, não, mas ela é libertadora. Libertadora de amarras, de tabus, de preconceitos, libertadora de falta de estudo, porque uma das maiores e melhores características, né? Melhores e maiores características da doutrina espírita é que ela nos deixa ser livres e humanos para conferir os nossos erros, para nos melhorar. Ela não tem um condão de amarra, ela se diferencia de outras religiões, porque ela não quer ensinar e obrigar pelo medo, ela quer que você estude, ela quer que você adquira conhecimento, ela quer que você haja com a razão junto com a espiritualidade, né? Então, partindo desse princípio, nenhum sincretismo é ruim para a divulgação da doutrina espírita. Eu sempre digo, pense, quando a gente divulga a doutrina espírita só para espíritas, você não está fazendo divulgação, é o muito do mesmo, ou mesmo do muito. Porque eles já são espíritas, estão ali se burilando e estudando, né, e se lapidando, mas já conhecem a doutrina espírita, já conhecem a Boa Nova. Quando você abre a doutrina espírita para irmãos de diversas religiões, de diversas culturas, terem a oportunidade de conhecer, terem a oportunidade de buscar, de ser libertador, de dizer, olha, eu posso estudar a doutrina espírita sem abdicar da minha crença religiosa, porque a doutrina espírita é uma doutrina que te mostra o conhecimento, a razão junto com a espiritualidade, mas que te liberta, te mostrando o que a sua liberdade deve ser limitada para não ferir a liberdade do outro. Ela deixa você sentir que a liberdade não é libertinagem, mas ela não te apreende pelo medo, ela não te joga no inferno, ela não te diz que você não tem perdão. Ela é isso. Então, se a doutrina espírita é respeito, então o secretismo de qualquer parte deve ser respeitada. E a propagação da doutrina espírita tem que ser feita em todos os cantos. Quantas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, se tivessem essa oportunidade, né, poderiam ter a sua discernimento liberado, a cabeça mais aberta, né? Eu sempre procuro estudar de um tudo, né? Eu sempre procuro, né, ter a minha liberdade. Então, não há nenhum livro que eu não possa ler, não há nenhuma música que eu não possa escutar, não há nenhuma conversa que eu não possa ter. Cabe a mim decidir se isso é benéfico, se isso agrada a Deus, se isso me traz algo de interessante, algo que pode entrar dentro do meu espírito e ser favorável a ele, ou se é supérfluo e que não vai me fazer bem. Então, essa é a beleza da doutrina espírita. E não é porque ela é assim que ela confunde liberdade com libertinagem, de forma nenhuma. Ela é uma doutrina que te ensina, que te diz, eu não te aprisiono, mas eu estou te dizendo o que é que acontece. É isso que acontece, né? Tome as suas decisões. Nós respeitaremos, porque a espiritualidade respeita seu livre-arbítrio. Se Deus te deu o livre-arbítrio, a espiritualidade não pode passar por cima dele. Então, tem que ter essa consciência, e eu acho que o sincretismo é mais do que natural, inclusive no país que nós vivemos, inclusive num país como o Brasil, e que bom,
Porque tem outros países que você não pode conhecer outras culturas. Tem outros países que você é aprisionado pelo medo, para entender e para querer ter apenas aquilo que te dizem que você precisa ter. Então, olha que coisa bonita. Nós temos a nobre, né, missão de poder decidir o que nós queremos. Mas tudo é com muito respeito. Tudo é com muito respeito. Se você se aprofundar, né? Se você se aprofundar bem, você vai ver que todas as religiões que acreditam no Cristo, que pregam o amor de Deus, a caridade, né, o perdão, que pregam tudo isso, elas têm a bondade ali. Às vezes, quem sai desta linha somos nós, humanos. Não é a doutrina. Chico dizia muito que o espiritismo é perfeito, os espíritas nem tanto, né? Então, por quê? Porque faz parte do nosso burilamento. Então, é normal que dentro de um país com tanto sincretismo, a gente também tenha uma abertura dentro da doutrina espírita. Isso não me faz ser menos espírita. Isso me faz até ser mais, porque eu posso propagar, conversar da doutrina espírita. Eu estou num país que não me prende, eu estou num país que eu não sou censurada, eu estou num país que eu posso assistir qualquer culto, em qualquer religião que eu deseje, né? Então, a gente tem que quebrar essas amarras do preconceito quanto a tudo, né, gente? Eu sou espírita em qualquer lugar, mesmo estando dentro de um outro centro, de um outro templo, de outro... Eu sou. Mas eu acho tão bonita a fé das pessoas. Às vezes a gente dá tanto valor à besteira, a se denominar e às vezes se amarrar cada um num lado como se fosse uma guerra, que a gente perde coisas boas em todos os lugares. Então, a doutrina espírita deve ser propagada por todos os cantos. Que mais pessoas conheçam essa doutrina consoladora, que mais pessoas possam ter a liberdade de entrar dentro dos centros espíritas. Muitas vezes nós reclamamos dos nossos irmãos de outra religião, mas às vezes nós nos fechamos ali, como se o centro espírita, né, fosse só para espíritas. Não é isso. Centro espírita, templo, é para qualquer pessoa que queira lá estar. Eu sou evangélica, né? Mas eu quero estar dentro de um centro espírita, pois que quando o nosso irmão evangélico chegar lá na porta, ele se sinta acolhido, abraçado. Entre, meu irmão. Olhe, hoje nós vamos falar sobre a visão espírita sobre determinado assunto. Eu quero que você conheça também, para que você veja. Na maioria dos casos, nós percebemos que somos uma multidão buscando um mesmo Deus. Mas, na minha opinião, e aí eu vou falar só pela Mayra e pelo mentor que me ensina todo dia, o sincretismo é normal, principalmente num país como o Brasil. Não sejamos, né? Não sejamos assim, extremo em nada. A gente tem que propagar a doutrina espírita por todos os lugares. Eu sempre disse para vocês que eu vim da igreja evangélica, eu fui evangélica há muitos anos. E hoje eu tenho um verdadeiro respeito pelos esses meus irmãos, sabe? Me ensinaram muito. Eu sempre fui assim, porque eu sempre fui médio desde pequena. Então eu estava dentro da igreja evangélica sendo assim. Eu nunca tive nenhum problema lá dentro. Se eu dissesse para vocês que eu tive, eu estaria mentindo. Eu não tive. Eu fui muito bem acolhida, muito bem acolhida. E eu estava numa igreja que as pessoas consideram a doutrina humana delas muito, muito forte, né? A doutrina humana dela muito pesada, né? Nas regras, por assim se dizer. Mas em nenhum momento eu não tenho uma recordação negativa deste tempo que eu passei sendo médio dentro da igreja evangélica. Nenhuma. Inclusive minha mãe pode dizer isso para vocês, porque eu vi que ela passou aí. Giseuda Leobina é minha mãe. E ela é evangélica da Congregação Cristã do Brasil. E eu sempre fui muito bem acolhida. Eu exerci minha mediunidade várias vezes dentro das igrejas, tanto na minha cidade como em Brasília. Eu fui evangélica muito nova também. Acho que eu comecei a ir para a primeira igreja com 10, 11 anos. Na parte de infância, eu fui muito católica da carismática, porque eu sempre gostei de ser religiosa. E isso é uma escolha. Ser religiosa é uma escolha. Você pode ser ou não ser. Eu escolhi porque era mais favorável a mim.
eu exerço minha espiritualidade de forma muito particular. Como todos vocês têm que exercer. Não adianta, não tem uma bula para você exercer uma espiritualidade, né? Então, eu gosto muito, 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 muito por exemplo, de cultos. Eu gosto de ter a sessão espírita, eu gosto de ter a palestra, eu gosto de ter ali, né, aquela continuidade da sessão. Eu gosto do culto, eu gosto da missa, eu gosto da homilia, eu gosto de estar ali. Eu gosto de ter um dia determinado para ir, eu gosto de rezar o terço. Então, eu me permiti, nessa idade que eu tenho, porque eu tenho 36 anos de vida material, mas eu me sinto com muito mais idade, né? Com muito mais idade em espírito. E hoje eu me permito estar onde eu estiver, serei espírita onde eu estiver. Isso não há dúvidas. Mas eu posso ali absorver também as energias positivas, a fé, sabe? A fé extrema em qualquer lugar. A Valquíria disse que foi muito maltratada por ser espírita quando um pastor soube. Valquíria, sabe o que é que acontece? Nós temos irmãos ainda, isso muitas vezes nem é maldade. Eu também já tive, né, minhas coisas aí, não só em questão de outras pessoas, que eu nem sei qual era a religião dessas outras pessoas, mas que também quando às vezes sabem, né, que é espírita, tem um certo receio. Mas eu sempre procuro parar para pensar o seguinte: nós somos perseguidos muitas vezes dentro de qualquer meio. A maior parte das minhas, não vou falar perseguição porque eu não gosto nem de falar dessa forma, mas a maior parte dos meus dissabores eu angariei dentro do espiritismo, meus irmãos espíritas. Não foi dentro da igreja evangélica. Então, quando eu paro para pensar que os meus irmãos da mesma doutrina praticam determinados atos, eu penso que os evangélicos e os católicos e de outras religiões, eles não têm maldade, muitas vezes, em te falar alguma coisa. Eles foram ensinados assim. Portanto, eles colocam para fora aquilo que eles aprenderam. Aquilo que muitas vezes passa de geração por geração. Eles não têm muito o hábito de ler de um tudo, tem as proibições. Então, eles colocam para fora aquilo que eles aprenderam. Muitas vezes, eles querem te salvar de você mesmo. Quando o irmão evangélico diz assim: olha, é o diabo falando na boca da Mayra, porque já aconteceu. Porque a crença é que o diabo, essa figura mitológica deles, né, o diabo pode se plasmar de diversos perispíritos, por assim falar, de diversos formatos, né, e enganar as pessoas, inclusive o médium. E aí eu me sinto até mais confortável, porque pelo menos não desconfiam. Eles sabem que existem, só que eles colocam isso na conta do diabo. Mas é o que? Maldade? Não, é ignorância, né? Ignorância espiritual, muitas vezes, de não poder, né, expandir. Eles não têm o direito de expandir. Geralmente, essas igrejas que têm os pastores mais rígidos, eles não deixam as pessoas estudarem no tudo. Eles proíbem televisão, eles proíbem certas coisas que internet, certos livros você não pode ler. Então, uma pessoa que não lê, que não estuda, que não conhece outras coisas, não pode se libertar. A maior parte das táticas de governo, de países, é o quê? Não deixar as pessoas estudarem. Porque quem estuda, conhece, né? Alguém botou, tem a maldade. E isso era o outro ponto que eu ia falar. Muitas vezes não é a religião. A pessoa já é assim. O caráter dela já é assim, né? As más inclinações dela já é isso. Não é só a religião que a gente pode atribuir. Fulano me maltratou porque é pastor. Não, às vezes ele é um espírito que está ainda nas trevas. Às vezes ele é um espírito ruim. Às vezes ele está sendo obsediado. Não é uma questão de religião. É que a gente sempre, né, puxa para o lado que a gente que não quer admitir de que existem seres como nós aqui, que muitas vezes usam de violência, de preconceito. A gente sabe que existe. Cacá Carvalho: eu já fui expulsa da denominação evangélica por um pastor e ainda disse que eu tinha demônios. Eu vi um irmão morrendo em sonhos
Ele faleceu depois da mesma forma que sonhei, e outros acontecimentos. Pois é, aí é onde está. Qual é a sabedoria de um pastor, de um líder espiritual, seja ele de qualquer igreja, de qualquer denominação? Qual é a experiência espiritual, qual é a sabedoria espiritual que ele tem em expulsar pessoas da igreja? Se ele acha que essas pessoas têm problemas, aí é que ele deveria querer deixá-las dentro da igreja. Esse é o correto. Nós espíritas, nós somos extremamente, fadados a fazer sempre a caridade. Então, quando a gente sabe que tem uma pessoa obsediada, o que é que a gente faz? Vá ao centro espírita. Nós convidamos as pessoas que estão em processo de obsessão. Nós não as expulsamos, nós não queremos longe, nós queremos perto para que a gente possa ajudar. Então, esse pastor que agiu com você assim, agiu sem nenhuma sabedoria espiritual. E digo mais, sem etiqueta, sem educação, de forma violenta. O pior de tudo que acontece hoje no mundo é a comunicação violenta. É as pessoas quererem impor as coisas aos outros, né? Então, assim, que a gente possa fugir disso. E eu acho que faz parte, inclusive, da doutrina espírita também, dar exemplo contrário, né? Dar exemplo contrário. Exemplo contrário é o quê? Exemplo de amor. Nós queremos dentro do centro espírita irmãos de diversas crenças e religião. Porque às vezes não é a religião, viu? Às vezes é somente a pessoa mesmo. Eu tenho amigos evangélicos que frequentam a Casa da Caridade, que vão às palestras, que participam dos trabalhos de caridade. E aí, quando eles acham assim, não, eu não, determinado trabalho, eu não tenho muita aceitação eu comigo mesmo, ok, eles não participam. Mas é isso. É isso, eu acho que a gente tem que começar a ensinar, primeiro de tudo, respeito, né? Respeito. Respeito é, acima de tudo, é fundamental. Vamos lá? Eu não sei, é Luiz Lima, eu acredito. Qual a missão dos líderes religiosos? Olha, a gente usa essa palavra líder religioso também, porque não tem uma outra coisa melhor, por assim se falar. Porque não existe, né, um líder religioso, não existe um líder de determinada religião. A religião não pertence a alguém. Não é uma pessoa que fala pelo catolicismo, apesar de ter uma representatividade em quem? No Papa, né? Não é um pastor específico que vai falar por uma determinada denominação evangélica, em que pese ele ser conhecido por aquela denominação. Não é um determinado médium, nem um trabalhador de última hora que vai falar pelo Espiritismo. Tudo isso nasce de Deus, nasce junto com Deus e com a humanidade. Então, na realidade, líder a gente não tem. A gente tem trabalhadores de última hora que resolvem assumir a sua missão, assim como tá, né, no filme Nosso Lar 2, quem não for, vá assistir Os Mensageiros, que vocês vão entender o que eu tô falando. Tem pessoas que vêm para cumprir. Ah, mas a missão, quando Mayra Rocha falar a missão, não entendam, é um ser perfeito que desce por missão. Não, quando eu digo missão, tem um determinado dever para cumprir na Terra, e aí, em determinado momento, ele lembra desse dever e começa a cumprir. E muitas vezes, esse dever inclui justamente passar por esse processo de ter que demonstrar a boa nova, ainda que eu não tenha sido boa coisa em outra vida, eu posso vir com essa expiação, que pode ser um resgate meu também, de vir pregar, né? De vir pregar, ser utilizada pela espiritualidade, mesmo sendo um péssimo instrumento, mas ser usada aqui para vir pregar e ser grata ser dessa forma. Porque há também um motivo para que alguém, em tese, entre aspas, lidere uma igreja, né? Ou lidere um grupo. Faz parte do resgate dessa pessoa. Ali você encontra muito amor, ali você encontra muita aceitação,
Mas ali você encontra paulada, você encontra perseguição, você encontra muita coisa que te bota para baixo, você encontra uma rede de espíritos que querem que você pare, que te coloque ali no paredão. Então, a missão de um líder religioso, como você perguntou, apesar de eu dizer não existe esse negócio de líder, mas nós chamamos assim porque é a representatividade. Então, a missão é mostrar o amor, o carinho, o respeito, é amar o próximo e se amar. É saber ensinar as pessoas a ter amor a Deus, e ter amor a Deus é ter amor pela criação dele. É não amarrar, é não crucificar, é ensinar que todos nós somos filhos de Deus e igual. E não é da boca para fora. Até eles têm que mostrar por exemplo. Por exemplo, né? Ó, tá a amiga aqui, ó, Mayra. Mayra, sou evangélica e amo as suas palestras. Me sinto muito calma, tá vendo? É poder falar de uma forma que agregue todo mundo. A doutrina espírita já diz, sem caridade não há salvação. Papel de qualquer um é justamente fazer o quê? Pregar o amor, a caridade, o perdão, mas tudo isso dentro da medida certa, da forma correta. Eu me lembro que um dia eu entrei numa live aqui e alguém me perguntou sobre violência doméstica. E eu respondi na minha sinceridade do que sou ensinada pelo Daniel e do que acredito. E eu me lembro que muita gente questionou. E eu desliguei a live e conversando com o Daniel, eu disse, eu não sei por quê, né? Eu não sei por quê. É verdade, Pedro, viu? Eu não sei por quê. As pessoas acharam tão surpreso o que eu falei. Depois eu procurei entender, lógico. Porque violência doméstica não se perdoa. Não se perdoa aqui nesse plano material. Você perdoa no plano espiritual, você diz, olha, eu quero perdoar você, porque perdão é uma coisa libertadora para você, né? Quem perdoa é você, quem recebe os benefícios é você. Se aquela outra pessoa precisa pedir perdão, ou mesmo que ela não peça, porque há pessoas... Leilinha, meu bem, um beijo pra você, vi sua live, fiquei preocupadíssima, você é muito necessária dentro da internet, viu? Necessária mesmo, pelo amor de Deus, não pode deixar de fazer live pra gente, não. Então, você perdoa no plano espiritual, porque eu quero tirar aquele peso de dentro de mim, mas você se afasta, você vai à delegacia, à justiça, se une de tudo daquilo que você pode e se afasta. Mayra, pelo amor de Deus, e a cruz não tem negócio de cruz. Você não sabe qual é a sua missão, você não sabe qual é o seu plano reencarnatório. Muitas das pessoas que cruzam o nosso caminho foi escolha nossa. Existe sim o plano reencarnatório em que todo mundo passe por você, mas quando você atrai para a sua vida, coloca lá dentro, muitas vezes é a escolha. Deus jamais escolheria alguém de forma pensada para te prejudicar, mas ele te dá o livre-arbítrio de decidir as suas relações. Ele te tornou livre, ele te tornou inteligente e racional para que você possa usar isso. Carregar a cruz, como diz alguns, carregue a sua cruz, ou então você precisa viver com aquela pessoa, porque se você veio próximo a ela é porque você tem que passar por ela. Mas você não pode se submeter a sua encarnação àquela pessoa. Se tem risco, se tem perigo, se você está sentindo isso de uma relação tóxica, violenta, não pegue esse discurso de carregue a sua cruz, não pegue ele, porque você está dependente emocional, ou seja, se trate da dependência emocional e não pegue ele para você, para que depois realmente você não tenha que lidar com isso em outra encarnação. Você pode lidar com essa encarnação separado. Está perdoado, o que eu puder fazer, farei, mas não aqui dentro comigo, não me ferindo todos os dias, não maculando esse templo que Deus me deu, que é o meu corpo. Não. Em hipótese alguma, não aceite violência sobre o nexo de ser religioso, de ser não. Sua missão na Terra você vai encontrar, mas a sua missão principal é se amar. Amem-se, porque o
o principal, né, do ensinamento é amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo se eu não estou me amando? Se eu estou me colocando em posição? Eu sei que existe outras situações. Eu sei que existe muitas vezes a dependência financeira. Eu sei que existe muitas vezes a dependência da família, o medo do julgamento, o medo de muita coisa. Mas tem que se desamarrar. Porque é muito melhor que você saia dessa relação tóxica e violenta antes que aconteça algo muito pior, que você corte a sua encarnação antes do tempo, né? E você vá viver de outra forma, e você vá viver por uns tempos pior, questão financeira, mas sabendo o quê? Sabendo que você vai ter uma vida para lutar, porque o financeiro se consegue, o financeiro se arrecada. Às vezes você está lá no chão, financeiramente falando, e tempos depois você está lá em cima. A vida é alto e baixo financeiro também. Então, se você não tiver uma vida, você não consegue modificar nem seu financeiro, nem nenhum. Dê valor a esse presente. Não se coloque em posição de violência. Não se deixe ser vítima. Porque a gente já vai ser vítima sem querer de algumas coisas. Porém, por escolha própria, não. Os casos de feminicídio são estourados aqui, no mundo inteiro. Assistam, vejam, né, como é. Eu assisti uma palestra do padre Fábio de Mello, que eu disse para vocês, em que ele disse assim: olha, perdoe, mas deixe partir. Porque Deus disse amar os seus inimigos, mas não tê-los com você, não dentro de você. É perdoar e deixar seguir. Tem pessoas que têm que ser assim. Isso não é falta de espiritualidade, isso não é ruindade, isso não é falta, né, de Deus, não. Isso é respeito com aquilo que Deus te deu de mais valioso. Sua vida, sua encarnação, né? Se respeite, se respeite. Não se dê, não dê nenhuma entrada para que alguém te violente. Isso vale para físico, moral, espiritual. Quando eu digo violência espiritual, por um tempo, quando as pessoas tinham bastante preconceito, e na minha adolescência seguida, eu escutava falar muitas coisas, eu me sentia muito mal. Até que um dia eu disse: não, eu não posso me deixar violentar espiritualmente porque outra pessoa não tem a mesma crença. Se essa outra pessoa é incapaz de conviver comigo pelo que eu sou, né? Pelo que eu sou, então nós não temos que ter convivência. Não sou inimiga, não brigo, não entro em atrito, mas não posso conviver com essa pessoa que me fere espiritualmente, né? Porque senão, de uma certa forma, eu estou dando abertura para tudo que é violência que ocorra. E aí eu me lembro de uma palestra também que eu assisti do pastor Cláudio Duarte, que é um pastor que está na internet, e ele fala sobre relacionamento. E eu disse para vocês que eu assisto de tudo, e é verdade, eu assisto de todos os credos, eu gosto. Algumas coisas eu concordo, é verdade, outras não, mas serve para meu estudo, serve para mim, é sempre bom. Tudo é bênção. E aí eu me lembro que ele estava contando uma história muito engraçada, que ele dizia assim: se você é católico, case com um católico. Ele dando um exemplo, né? Eu tô dando um exemplo esdrúxulo também sobre afinidade, inclusive espiritual. Case com um católico, porque aí um reza o terço, né? E o outro joga água benta. Ele ia fazendo um jogo de palavras assim: se é evangélico, case com um evangélico, né? Porque aí vocês vão segurar a Bíblia, o outro vai. Se é espírita, né? Case com outro espírita, que um acende a vela, assim, aí ele fala de uma forma que ele não conhece, mas tudo bem. Um acende a vela e outro, né, coloca a toalha branca, enfim. O que ele estava tentando dizer com essa forma divertida dele falar é que muitas vezes você precisa estar em um meio que te favorece. Bloquinho da Mayra, gostei, hein? Hashtag Bloquinho da Mayra, gostei mesmo, Milena. É isso mesmo, né? Bloquinho da Mayra. Bloquinho da Mayra, gostei. Até o Daniel sorriu aqui, ó. Gostei. Então, o que ele quis dizer é que vamos estar próximos de quem a gente tem afinidade para conversar.
Ah, tem as mesmas opiniões? Não, às vezes não tem. Mas se não tiver as mesmas opiniões e tiver o respeito, dá para conviver. O que não dá para conviver é com alguém que impõe e não entende. Alguém que quer modificar e acaba ferindo você espiritualmente, moralmente, fisicamente. Não dá. Então, de fato, esteja em lugares em que seu espírito se sinta bem. Esteja em lugares que te faz evoluir. Esteja em lugares que favorecem a sua espiritualidade. Sempre será assim. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Você pode ser, né? Você pode ser amável com todos, mas mais próximo de você tem aqueles que te favorecem espiritualmente, que te fazem caminhar para frente, que te botam para cima, né? Cacau pergunta, meu filho entendeu o meu posicionamento? Bem nesse posicionamento que eu falei, né, Cacau? Não se deixe violentar, não há de se violentar sobre desculpa nenhuma, não há. Deus não quer isso, imagine os nossos amores desencarnados, não é? Caminhe na luz, um beijo, meu querido, um abraço muito grande, um abraço na sua alma. Tem nos ajudado, divulgado doutrina espírita. Olha, tem muita coisa boa mesmo que vocês podem curtir aí. A gente curte, muita gente que propaga a doutrina espírita e o Caminho na Luz é um desses, viu? Se você não conhece, vale a pena também. Meu livro espírita, Escola Espírita do Brasil, que não entrou ainda, deve estar aí preparando material, né? Então, olha que bonita. A Drica falou, minha mãe é espírita e meu pai é católico, fazemos o evangelho. No lar, assistimos todos juntos às novelas evangélicas da Record e lemos a Bíblia, fazemos o texto. Ótimo! Olha que bacana. Todos em mesmo afinidade espiritual. É isso. Tem que ser assim. Tem que ser assim, né? A voz muda por causa do Instagram, tá? E é o Instagram mesmo, porque a internet aqui em casa tá até boa, viu? Cadê nosso livro? Olha quem chegou aqui, hein? Nós não lemos ele hoje, não foi? Não entendi. Não enrola o quê, amada? Acontece que aquele ditado que a gente fala assim, os opostos se atraem. É verdade, é uma lei física, né? Os opostos se atraem. Mas depois eles se repelem. Eles se atraem por um tempo, depois se repelem. Então a gente tem que montar um esquema, né? Não entendi, Flávio. Você tá perguntando o quê? Você disse não enrola, mas é o que a pergunta? É porque passa muito rápido, eu não consigo ler tudo, tá? Ah, o filme, né? O filme eu chorei muito também. Eu fiquei muito arrepiada, muito emocionada. O filme é lindo, né? O filme é lindo. Ó, 10 de fevereiro. Essa foi legal, deixa eu ver. Mercedes, você é tão normal, fico impressionada. Então, Mercedes, tô até preocupada aqui, inclusive. Por quê? Porque eu faço as lives, né? Tipo o que as pessoas, quando eu era pequena, diziam que podia ser do Jornal Nacional, né? Que é uma blusa em cima e às vezes um short de pijama embaixo. E hoje, inclusive, eu tô de pijama embaixo. E aí eu esqueci isso e eu levantei pra pegar, né, o terço. E agora eu não sei se apareceu meu pijama de estrela sol aqui. Você falando nisso e eu tava aqui justamente preocupada. Será que apareceu o meu pijama? Né? Porque acontece, porque aí eu ponho a blusa em cima do Daniel, né? E aí eu fico em casa de pijama às vezes. Tô até preocupada. Se aparecer o jeito, me perdoem, viu? É um pijama bem bonito que eu ganhei também. Que eu ganhei também, viu? Olha, 10 de fevereiro. A raiva é um combustível ruim. A raiva é um combustível ruim. Não há nada mais espantoso que a raiva, nada mais covarde sobre a própria força. Se bem-sucedida, nada mais arrogante. Se frustrada, nada mais insano. Como ela não é forçada a recuar pelo cansaço mesmo na derrota, quando a sorte elimina seu adversário, ela crava os dentes em si mesma.
Sêneca, sobre a raiva. É o livro de Sêneca. Como os estoicos disseram muitas vezes, ficar com raiva quase nunca resolve as coisas. Em geral, as torna piores. Ficamos perturbados, então a outra pessoa também fica. E todos se veem perturbados, enquanto o problema continua longe de ser resolvido. Muitas pessoas bem-sucedidas vão lhe dizer que a raiva é um combustível poderoso na vida. O desejo de provar que todos estão errados ou esfregar isso na cara deles fez muito milionários. A raiva de ser chamado de gordo ou de burro criou excelentes corpos e mentes brilhantes. A raiva de ser rejeitado motivou muitos a trilhar o próprio caminho. Mas essa é uma visão turva. Essas histórias deixam de lado a poluição produzida como efeito colateral e o desgaste que ela provocou no motor. Ignora o que acontece quando aquela raiva inicial se esgota, passando a precisar ser gerada cada vez mais para manter a máquina em movimento, até que finalmente a única fonte que resta é o ódio em si mesmo. O ódio é um fardo pesado demais para suportar. Martin Luther King Jr. advertiu aos seus companheiros, líderes dos direitos civis em 67, ainda que eles tivessem todos os motivos para responder o ódio com ódio. O mesmo se aplica à raiva. Na verdade, aplica-se à maior parte das emoções extremas. Elas são um combustível tóxico. Há uma grande abundância dela por aí no mundo. Não resta dúvida, mas os custos que a acompanham nunca valem a pena. Raiva, raiva. Esse é o tema dele. Ele diz: desde quando responder raiva com raiva, ódio com ódio leva a qualquer lugar? A guerra não é boa para ninguém. Briga não é boa para ninguém. Sempre tem um ganhador, haverá um ganhador. Em raríssimas vezes empatados, mas em boa parte sempre há um ganhador, porque há alguém mais forte na briga, na guerra. Mas nenhum dos dois sai sem cicatriz. E ferida cicatriza, ferida sara, cicatriz não, ela não desaparece. Vai estar ali sempre marcada. Imagine se essa cicatriz é marcada no seu espírito. Se essa cicatriz fica com você o tempo inteiro, a encarnação inteira, te mostrando que em determinado momento você deixou que a sua raiva fosse maior do que a sua racionalidade e, acima de tudo, fosse maior do que seu amor. Nós somos fundamentados no amor, criados por amor e para ser amor. O problema é que a gente, em dado momento, ou nunca aprendeu ou desaprendeu. O problema é que nós encontramos muitas vezes na materialidade excessiva o fim de todas as relações humanas. É quando nós queremos mais, é quando nós buscamos mais, mas é o mais material. Se fosse mais espiritual, se fosse objetos espirituais, se fosse bens espirituais, estaríamos muito, mas muito, muito melhor. Ele disse que aqui algumas pessoas, por conta da raiva, que algumas pessoas dizem que a raiva muitas vezes é reforço positivo para elas, né? Quando elas estão com raiva, elas se forçam a fazer aquilo, né, que as pessoas disseram que ela não faria. Então, ele deu o exemplo de quando alguém é xingado, quando alguém é provocado, né? Ou quando alguém escuta alguma coisa que não gosta. Ele deu o exemplo quando alguém é chamado de burro. Algumas pessoas tomam isso de uma forma, ficam com raiva, vão lá, estudam, se tornam os melhores cargos para demonstrar para aquela outra pessoa, né? Para aquela outra pessoa que ele não era isso. O problema é que, se você pensar por esse ângulo, você tem sempre que aumentar a dose da raiva. Porque depois que você já conquistou um objetivo daqui, você tem que aumentar a dose da raiva e ter raiva de muitas outras pessoas. E torcer para que outras pessoas tenham raiva de você, para que você tenha esse reforço positivo. Quando na realidade, o reforço que você tinha que ser e ter era do amor. Se alguém te xinga de burro,
você deveria ser inteligente o suficiente para entender que cada um tem o seu processo. E não era só buscando, você pode buscar o material e provar que não é verdade, mas você demonstraria com amor que aquela pessoa estaria completamente errada, sem ter que abrir a boca, exemplificando com amor, se tornando o que você quiser ser, o que você gostaria de ser, mas com amor, não pela raiva. Tudo que é plantado na raiva vira tempestade. Não tem como você adubar uma planta com um líquido diferente do que água e esperar que no final ela seja uma planta bonita. Você é fruto daquilo que você aduba o seu espírito. Você é fruto daquilo que você usa para adubar a sua espiritualidade. O que é que você está usando? O que é que você está usando, né? Para se adubar, para adubar a sua espiritualidade. Eu tô usando a raiva para adubar, para me dar força. Desde quando a raiva te dá força? A raiva pode até te dar uma sensação de força momentânea. O problema é que ela não pode acabar. E onde é que você vai achar tanta raiva? E onde é que você vai colocar tanta raiva? E a raiva vai te trazer doenças físicas, emocionais e espirituais. Como é que você vai manter autossustentável esse seu empenho em adubar o espírito com raiva? Não tem condição, não é autossustentável. Adube com amor, porque raiva tem que ser um sentimento, e é um sentimento humano, mas tem que ser um sentimento muito passageiro, daqueles que te mostram só a compreensão. Eu tenho raiva às vezes, e aí quando eu tenho raiva às vezes eu penso, mas e aí? Eu quero isso para mim? É isso aqui que eu vou usar para me fazer andar? A raiva vai ser a minha professora? Eu tenho vários sentimentos bons para ser meus professores. Eu vou escolher a raiva, o ódio? Não, eu vou escolher o amor, o perdão, que já me exemplificaram que são excelentes professores. Que a raiva e que o ódio seja entendido por mim como um sentimento humano, mas muito passageiro. Rápido, efêmero, porque eu não tenho condições de sustentar assim. Não é autossustentável adubar espírito com raiva. Você não consegue. E a raiva é um veneno que você toma sozinho, sabe? Me chamou de burro, agora eu vou estudar dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, até passar no cargo, o maior cargo que tiver dentro da minha carreira, para mostrar para aquela pessoa que eu posso. Tudo bem, passou no cargo, com muita raiva, ainda continua com raiva. Aquela pessoa que provocou isso em você pode muitas vezes nem estar se importando, nem ligando se você passou ou não passou. Ela só queria te ferir. Às vezes ela nem te conhecia direito. E aí você deu munição e instrumento para uma pessoa que não calçou o seu sapato. Por que aquela opinião é tão importante? Por que fazer dela algo tão grande dentro de você? Não, torne pequeno aquilo que não te agrega. É pequeno. É pequeno. O que eu quero é crescer no amor. Vou adubar meu espírito no amor, no perdão, na caridade. Vou adubar meu espírito da forma mais singela, amorosamente que eu puder, porque o amor também é singelo, né? O amor não arrebenta portas. O amor é paciente. Ele espera que você se sinta bem, né? Ele espera que você se sinta preparado. Então, para que adubar espírito? Isso mesmo, para que adubar espírito com raiva? Para que macular uma coisa belíssima que Deus criou com um sentimento muito baixo, que atrai muitas outras coisas? A pessoa nem lembrará que te fez. Aquele ditado que diz, quem bate esquece. É verdade. Às vezes as pessoas só são assim, elas só estão aqui magoando outras, ferindo outras, proferindo palavras que machucam outras. Elas nem têm importância, porque ela não tem responsabilidade emocional com você. Agora, a Mayra, a fulaninha que não te conhece, não ter responsabilidade com você, emocional com você, é errado sim. Mas ela você não pode controlar. Agora, você mesmo não ter responsabilidade emocional com você, aí é mais complicado, porque só você pode se controlar. Então, eu não posso controlar as outras pessoas, eu posso controlar a mim, a duras penas, estudando, trabalhando, caindo, levantando, errando, acertando, né? Ontem também eu tive
um problema que me deixou muito furiosa, muito furiosa. Esse problema me deixou muito furiosa. Porque a trabalhar muitas vezes, né? Trabalhar muitas vezes a ingratidão te deixa enraivado. Mas aí depois eu parei para pensar, eu disse, mas rapaz, eu vou gastar 1 hora, 10 minutos, 50 segundos, não sei, da minha encarnação para empreender raiva por uma pessoa que sequer se preocupou antes de me ferir emocionalmente ou espiritualmente? Porque se eu não tive importância para ela ter essa preocupação, por que é que ela vai entrar na minha cabeça, no meu espírito, para que eu tenha essa preocupação? Por que é que eu vou carregar um lixo espiritual dessa pessoa? Não, a vida é uma escola e professora para todo mundo. Me ensinou agora, vai ensinar para ela depois, isso é fato. Isso é justiça divina, é escola. Pronto, Mayra, de jeito nenhum. Não quero isso um segundo em mim. Não quero isso um segundo em mim. Mayra, qual é o seu emprego? Eu sou assessora jurídica num órgão público aqui em Brasília, tá bom? Eu trabalho dentro do direito ainda. Um tempo eu vou estudar, tô fazendo faculdade de psicologia e já fiz psicanálise e me aprimorando, estudando, agregando conhecimento para no futuro poder mudar a profissão que eu acho mais adequada à minha mediunidade. Super gratidão ao direito. Hoje, onde eu trabalho, o meu trabalho é adequado à minha mediunidade, eu cuido de processos internos, né, administrativos. Então, tem sido muito bom para mim, viu? Direito é muito bom também. Foi fruto do meu ganha-pão o tempo inteiro e vai ser até o dia que eu puder trocar. Então, tenho muita gratidão também, viu? Brasília tá aqui também. Passa rápido isso, né? Deixa eu ver. A Leilinha perguntou se a mediunidade te ajuda no trabalho. Sim, ajuda. Ajuda de diversas formas e o trabalho também é um professor, né? Você trabalhar fora, você conviver, né? Dentro de um órgão público ou de qualquer lugar, ou dentro do judiciário, ou de qualquer lugar que você vai exercer uma profissão, te obriga a ter convivência com diversas experiências e te obriga também a se reformular, te obriga a realmente exercer aquilo que você prega, ou seja, eu sou espírita em qualquer lugar, né? Então, eu não tiro a roupa, né, de médium. Eu tenho uma roupa que eu visto lá quando eu vou no centro, eu sou médico. Eu tiro a mediunidade e boto num lugar. Não, lá me obriga, assim, me ajuda muito. Eu consigo lidar muitas vezes com coisas que geralmente as pessoas não conseguem. Eu consigo lidar melhor em aplacar. Eles me chamam de Buda lá, né? Tem esse apelido de Buda. Não, eu não me acho tão calma, mas as pessoas acham. E então eu posso apaziguar muitas coisas lá dentro. Posso conversar com qualquer um e dizer as possibilidades, dar uma opinião. Emprego muita fé, emprego muita mudança lá dentro também. Uma mudança que eu digo das pessoas, né? Prego muito a doutrina espírita também. Mas eu tive muita sorte. Os meus chefes, assim, os acima lá, os imediatos, são todos espíritas. Então eu acho que foi um presente da espiritualidade, né? Então, conseguem entender, às vezes, os conselhos. Então, sim, eu não sou médium em qualquer lugar, né? Não tem jeito, não. Alguém falou, e eu perdi aqui o time, alguém falou que estava adoecendo por causa de uma agressão verbal. É verdade. Agressão verbal. Fere muito. A língua é uma das maiores armas que o ser humano tem. Duvido que o revólver fira mais do que a língua. Duvido que a faca fira mais do que a língua. A língua é uma arma ferrenha. Sabe por quê? Porque ela aceita todas as palavras, ela não se dá o direito de ter que ter uma perícia para usar. Então, você basta abrir a boca e ter essa intenção. Ou então, não se preocupar que você vai ferir alguém. Muitas vezes, o revólver, você precisa ter uma perícia.
para engatilhar, para atirar, concordam? Mas a língua, não. A língua não requer nada. Ela requer apenas que você tenha um intuito e esteja sendo usado. Então, dói. Dói, é verdade que dói. Mas você tem que parar para pensar, é o que eu acabei de dizer. Aquela pessoa que te feriu, tá dormindo? Provavelmente está. Tá seguindo no outro dia para ir trabalhar? Tá. Tá comendo bem, tá dormindo bem, tá seguindo. Às vezes nem lembra, bloquinho da Mayra, essa foi muito boa. Às vezes nem lembra o que te disse, ou se lembra, não tá nem aí. E você não tá dormindo, e você não tá comendo, e você não tá vivendo, e você tá remoendo. Sabe qual é o problema? A gente remoe as coisas ruins. A gente senta e passa o dia inteiro. Mas ela falou isso, mas ela falou aquilo, mas muito bem, mas pouco é, né? E vai se remoendo, se colocando coisa dentro que só atrapalha você. Aí não come, aí não assiste, aí não vai num centro, não vai numa igreja. Paralisa a sua vida. Paralisa a sua vida. Enquanto a outra pessoa que te fez mal, tá vivendo. Não dê o direito das outras pessoas tirar a sua paz. A sua paz só pertence a você. Você que entrega na mão dos outros. Que ninguém possa ter o poder de tirar a sua paz. A paz é um presente lapidado. Eu não vou falar presente. A paz é um talento que você pode granjear. O que é granjear talento? Trabalhar para aquele talento ser sempre aprimorado. Não entregue um dos presentes mais valiosos da divindade na mão dos outros. Paz é uma coisa que a gente não entrega em mão dos outros. A minha paz pertence a mim. Eu não vou deixar que um ofensor, que um violentador, que uma pessoa que eu nem sei o que está passando, que às vezes a pessoa está sendo ferida, feriu, e é um ciclo vicioso e vai te ferir também. Eu não vou deixar na mão de alguém o direito de roubar minha paz. Quando os pensamentos ruins vierem na sua cabeça, leia um livro, mude de pensamento, pense em tudo de bom que você já fez. Pense em outras pessoas que te amam, que te querem bem, que sabem seu valor. Mas em hipótese nenhuma, dê arma ao inimigo. Né? O inimigo que eu digo é aquela pessoa que não quer o seu bem. Não é o inimigo só de matar. As pessoas pegam as palavras no português, às vezes, e geram uma coisa terrível. É inimigo de ser ali uma pessoa que naquele momento não quer o seu bem. Não dê esse poder a eles. Em hipótese nenhuma, deixe que alguém roube a sua paz. Pelo amor de Deus. Ela tá lá, ó, te feriu, mas tá lá, comendo, dormindo. Talvez esteja no carnaval, inclusive, se divertindo aí da forma que ela achar que deve. E você tá aí, se martirizando e preocupada. Pior cruz que pode nos sacrificar é a que a gente cria, viu? E esse aqui, ó, esse instrumento aqui é tão importante e pode ser tão ferrenho quanto a língua. Trabalhe isso aqui, ó. Espiritual, mas trabalhe a cabeça também. Trabalhe o emocional. Seja forte. E se preciso, procure profissionais também. Procure. Mayra, estou me mudando de emprego por causa de um chefe tóxica. De uma chefe tóxica. Estou fazendo o certo? Totalmente. Totalmente. Nós não somos pedras fincadas em que não podemos nos movimentar. Tá fazendo mal, tá nos violentando, tá deixando a gente estagnado, tá deixando a gente sugado espiritualmente, tá deixando a gente cansado. Nós temos a mutabilidade presente da divindade. Vamos mudar. Mudar o que está ao nosso alcance. E o que está no seu alcance não é mudar ela, é mudar de trabalho. Você fez certinho. Eu dou graças a Deus todos os dias, porque, gente, onde eu trabalho, é tão bacana, eu sou tão bem entendida dentro da minha espiritualidade, dentro das minhas regras, porque eu tenho que ter muita disciplina em muitas coisas. Então, muitas coisas eu não faço, muitas coisas eu não, por exemplo, nunca estou, né, em confraternizações que eu digo, em situações em que meus colegas às vezes estão, foram num show, num bar, nunca estou, mas eles compreendem tão bem que eu não tenho esse problema e eu agradeço a Deus, porque trabalhar num lugar tóxico, trabalhar, né, num lugar, nossa,
É horrível. É hora de mudar. Então, eu dou graças a Deus que onde eu estou, temos muito trabalho mesmo, muito trabalho mesmo. Mas a gente sorri, a gente se diverte, a gente se abraça, a gente se ajuda, né? A gente se ajuda ali dentro. Então, eu tive muita sorte mesmo. Acaba que ali virou uma extensão da casa, porque a gente passa muito tempo ali. Tem os problemas? Claro que tem, né? Convivência é difícil, mas a gente sabe resolver muito bem ali dentro. Então, tem que dar graças a Deus. Diego, meu bem, um beijo. Mairo, Daniel te contou algum segredo que você não pode contar para nós? Então, eu tenho segredos mediúnicos, né, Diego? Que é parecido com aquilo que as pessoas falam sobre o padre. Nessas minhas entrevistas com os desencarnados, depois quando entregar a carta, eu vou entregar. Quem já recebeu carta sabe que é assim. Quando eu vou entregar a carta, eu preciso falar para as famílias aquilo que eu não posso falar, escrever na carta. E ali são segredos da família muitas vezes. Muitas famílias recebem algumas coisas ali e são segredos que eles não querem ver expostos. Então, portanto, esses segredos vão comigo para a erradicidade, né? Da minha boca não sai. Tem também o nome do mentorzão, que eu não é nenhuma questão de segredo, mas uma questão de que não agregaria saber. Pelo contrário, eu ia arrumar muito mais confusão, principalmente dentro do meio espírita, do que trazer qualquer benefício o nome ser dito. Então, esse também que chama mentorzão, para não dizer o nome dele, né? O nome dele. A Leila perguntou se eu já dei recado a algum colega. Ah, eu já dei. Eu já dei, sim. Recado a vários, Leila. Às vezes não é nem colega, né? Nem me conhece. Já dei, sim. Esses dias aconteceu uma coisa bem complicada. Como tá próxima da psicografia, eu tenho algumas fugas, por assim falar, de saber discernir quem está encarnado e de quem está desencarnado. Por quê? Às vezes se plasmam de uma forma tão realista ali que no momento, junto ali, que eu não consigo. Por que eu não gosto de show, por exemplo? Porque eu teria uma dificuldade enorme de estar no meio de uma multidão. Eu tenho dificuldade de multidão. Em saber, muitas vezes, discernir quem é encarnado e quem não é. E eu estava atendendo o telefone no corredor do meu trabalho e muita gente ali passando. E chegou uma senhora me pedindo informação sobre determinado órgão, onde ficava determinado órgão. Eu percebi que ela já era uma senhora idosa e fui tentar explicar, e ela não compreendia. E me dizia nomes de chefias, e eu dizia, olha, eu não conheço, mas eu conheço o órgão. E então eu desliguei o telefone que eu estava conversando com a pessoa, botei no bolso e continuei ali. E eu falo com as mãos, como vocês perceberam. Falo com as mãos, eu movimento as mãos. E eu tô ali movimentando a mão, e pegando ali um bloco que ela tinha, né? Que tava ali, duas pessoas iam passando. E aí, de forma até sem etiqueta, eu escutei quando uma sorriu de mim. Não assim, não porque achou. É normal até que ela conversasse ali com a outra pessoa, né? Era normal que ela dissesse, ó, a menina ali falando sozinha. Não, mas ela sorriu. Ela, como dizem os jovens, ela tirou uma onda comigo ali. Eu fiquei muito envergonhada na hora, porque vinha pessoas atrás dela com esse amigo. E eu entrei muito envergonhada e percebi que era uma desencarnada. Terminei a conversa com ela, que eu já tinha começado, não ia. E entrei na minha sala. Então, no meu trabalho acontecem muitas coisas engraçadas também, viu? Muitas coisas engraçadas comigo. Deise, médio acima de 50 anos pode? Existem as pessoas que descobrem a mediunidade. Na realidade, sempre foi médio, né? Mas descobrem a mediunidade, às vezes de forma mais tardia do que outros. Então, é possível, sim. É possível. Gil, Bahia. Mayra, labirintite pode ser mediunidade? Labirintite é uma doença. Agora, se você me pergunta se ela pode ser piorada,
reforçada por causa de algumas coisas espirituais, pode. Qualquer doença é oriunda do espírito, que a gente sabe, ela nasce primeiro no espírito e aí ela vem ao corpo, mas ela é uma doença física que pode ser piorada, pode ser aumentada de acordo com algumas coisas espirituais, tá? É importante procurar médico da medicina terrena, importante também procurar centro espírita para saber se existe alguma ligação. Solange pergunta, ela diz que tem 60 anos. Tem 60 anos. Posso fazer o curso de médium? Então, o curso de médium, será que é o estudo, né, do livro dos médios? Me explica direito como é. Eu não sei, eu nunca participei de um curso de médium, entendeu? Por isso que eu tô perguntando mesmo. Eu sempre fiz estudos do livro dos médios e aí um estudo no geral da doutrina espírita, mas pode. De antemão já te disse que você pode. Você pode tudo e com certeza isso não vai te trazer mal. Estudar é sempre bom. Mas eu fiquei curiosa em saber como é o curso de médium, tá? Mairo, o namoro é criar vínculo espiritual? Qualquer relação em que você troque, além de fluidos corporais, você troque ali sentimentos, você troca entrega de intimidade, é criar vínculo. Por isso que é tão importante que você saiba usar com responsabilidade e equilíbrio o seu corpo também, né? Para não colocar ele em situações de que depois você tenha muita dificuldade de remediar. Então, qual é o problema? O problema não são as relações, o problema é o desrespeito com o seu corpo. O problema é, muitas vezes, você usar a sua liberdade como se fosse uma libertinagem, é não se respeitar, entende? Então, isso pode atrair. Toda pessoa que você troca um beijo, um abraço, toda pessoa que você tá ali se relacionando, seja, né, de forma mais rápida ou de forma mais lenta, você tá criando vínculos. Aliás, talvez você já tenha vínculos com essa pessoa, você tá aumentando. E tem pessoas que você não teria e que você tá atralando para você. Vocês já tiveram, vamos falar com sinceridade aqui, todo mundo já teve juventude, todo mundo já passou por fase de namoro, né? Com raríssimas exceções, todo mundo já teve aquele momento de se descobrir dentro da sua sexualidade, né? Todos nós já passamos por isso. Você já percebeu que as pessoas que você atrai para você, elas modificam você? De vez em quando alguém diz, ah, fulana casou e aí ela mudou, arrumou um namorado e mudou. Por quê? A gente atrai e a gente é super influenciado pelos espíritos encarnados e pelos espíritos desencarnados e obsessores também. Então, você atrai aquela energia, você traz essa energia para você. Aí, às vezes, a pessoa com que você está se relacionando, é tão mal educada, às vezes não está nem aí para você. A tendência é que aquilo ali vai te ferir ao ponto de você não se gostar, de se achar menor, de se diminuir como mulher, como homem, né? Se achar feia. Então, a pessoa que está convivendo com você, a pessoa, né, que está participando da sua intimidade, ela também tem grande responsabilidade na sua forma de ser. Ela tem grande influência também. Os espíritos se influenciam. Então, por isso que a gente sempre prega que todas as relações sejam oriundas de amor, de realmente um desejo de tocar, né? De tocar os dias com essa pessoa. Ou um desejo mútuo e sincero de se relacionar para o crescimento dos dois. Sexo nunca foi sujo, sexo não é impuro, sexo é um presente divino também. É um presente divino também. Só há de haver respeito entre as pessoas que se resolvem entrelaçar assim. Então, eu nunca tive tabu em falar sobre isso. Não pode se criar um tabu, porque nós temos pessoas que estão se descobrindo agora, pessoas que têm, né, sua sexualidade também ativa, e que não podem se culpar
por exercer isso não, que é a coisa muito normal, inclusive porque nós precisamos desse instrumento, né, para a vinda de vários dos nossos irmãos aqui. Então, não é nada impuro, mas a forma como você utiliza. Às vezes não é o que você pratica, é como você pratica, a forma que você pratica. Então é sempre bom ter responsabilidade com quem você vai trocar fluidos corporais e espirituais. É sempre bom saber quem você coloca dentro de casa, dentro da sua vida. E é sempre bom ter consciência, não é uma religião que vai te proibir. Não é uma religião que vai te proibir, não é uma doutrina que vai te proibir. É você estudando, tendo consciência, né, de que você precisa se respeitar enquanto espírito, enquanto corpo. Que você tem que ter a maior consciência de que dias vazios e noites cheias não vão te preencher, né? Dias vazios, noites cheias não vão te preencher. Você precisa de alguém que enfrente os dias e as noites com você. Para enfrentar a parte boa e do prazer, você vai ter muita facilidade. Mas não é isso que você quer, né? Não é isso que você quer. Você quer dias cheios e noites também. Entende? Mas é livre-arbítrio, né? A gente tá aqui para orientar também na forma que a gente aprende. Respeitando sempre, né? Respeitando todas as relações. Ixi, Cristine, eu fico nessa tentativa aqui, viu? De palestrar. Às vezes eu penso assim, às vezes eu desligo aqui com vocês e eu penso assim, eita, acho que eu falei demais, porque se tem uma coisa que eu faço é falar. E às vezes eu paro de tirar live e falo, eu falei demais em determinado assunto e aí vai causar uma polêmica. Às vezes eu me preocupo. Outras vezes eu digo, eu vou ensinar o que eu aprendi e dar liberdade às pessoas de decidirem também se é confortável a elas. Então, eu tenho duas Mairas depois da live. Aqui fica pensando no que falou, né? Se falou muito. Ou aquela que diz, não, eles têm o direito de saber o que eu penso. Eles me buscam, né, para saber o que eu penso, o que o Daniel me ensina, eu vou dizer. E cada um, né, escolhe. Então, eu vi que alguém colocou assim, posso discordar? Pode e deve discordar. Sempre. Pode e deve discordar sempre. Pronto, agora o bloquinho da Mayra vai se retirar. Pra quê? Pra dormir. Hashtag bloquinho da Mayra. Se vocês... Pronto, eu vou fazer um acordo com vocês. Se na live aqui tiver embaixo nos comentários hashtag bloquinho da Mayra, eu volto amanhã. Se não tiver, eu só vou voltar na quarta-feira. Então, ó, vou desligar a live se não tiver hashtag bloquinho da Mayra amanhã, pra mim voltar amanhã. Eu não volto não, volto só na quarta-feira. Beijão, vamos comer uma pipoquinha. Eu tô sem açúcar, misericórdia. Hoje teve o bolinho do meu filho lá com os amiguinhos. Um bolo delicioso de um lugar que chama Princesa Gourmet aqui em Brasília. É um ateliê bem pequenininho que a nossa irmã tá tentando colocar aí, né? Tá tentando colocar aí pra frente. E quem puder também conhecer, são deliciosos. Eu nem a conheço pessoalmente, mas sempre me atendeu. O bolinho, o salgadinho, tudo uma delícia. Princesa Gourmet, fica aqui no Guará, em Brasília, tá bom? Ei, o hashtag bloquinho da Mayra é debaixo dos comentários na live, hein? Beijo, vou contabilizar se as pessoas querem. E amanhã eu volto com vocês. Beijão, beijão. Um beijão do Gi, hein? A família, por favor, entenda. Um beijão do Gi, do médico maravilhoso.